Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora para mais um vídeo aqui no canal. Ainda estou no Maracanã, mas já é domingo, você tá ligado, né? A magia da internet que você grava e depois lança, esse é o padrão. A magia da internet também pode fazer numa compra na GoCase você ter uma garrafinha como essa. Isso aqui ajuda pra caramba em transmissão. Isso aqui é grande pra água, é essencial, é praticamente uma jarra. A galera chama de copo, mas é praticamente uma jarra lá na GoCase, tem produtos oficiais do Fluminense. Um segundo. E mantém uma água que saiu de Rio Bonito, eu não enchi aqui hoje, gelada ainda. Essa água saiu de Rio Bonito 2 da tarde e tá gelada agora 1h15 da manhã. É loucura, não é? Produto Jabol Case, o link tá aqui embaixo na descrição. Tem capinhas do Fluminense, como essa do Germancano, e tem garrafas térmicas, copos térmicos também. No cupom JORNADA você tem desconto. Vamos lá, tá? A gente abre aqui falando sobre notícias e atualizações de lesão. A primeira delas que a gente vai ter que falar é sobre Hércules. Não, vamos começar pelo Thiago Silva, depois a gente volta pro Hércules, que vocês vão entender o porquê. O Thiago Silva vai fazer exames. A verdade é essa, nessa segunda-feira vai fazer exames, porque depois de sentir, vocês vão ver o vídeo aí agora, o Thiago Silva, depois de saltar ali num lance, acabou sentindo mão na coxa o tempo inteiro, desesperado. Na reta final do jogo, para quem estava aqui no Maracanã percebeu muito, o Thiago Silva virou um atacante que só ficava puxando a perna e etc. Isso acabou complicando um pouco a situação do Thiago. A primeira informação que a gente teve é que era só dor por cansaço, mas depois, numa atualização ainda, a gente percebeu que o caso era um pouquinho mais chato, talvez, do que parecia, e o Thiago Silva vai ter que fazer exames para poder descobrir se tem uma lesão muscular. Mas hoje, a informação que a gente apurou no pós-jogo é que a tendência é que ele não jogue contra o Internacional. Eu sei, é desesperador, provavelmente a gente vai ter Freitas e Manuel num jogo decisivíssimo de Copa do Brasil. Isso talvez também seja um pouco do que o Renato fala na coletiva, do que tá cobrando, né? Tá cobrando a sequência de jogos. O Thiago, desde as oitavas do Mundial, ele foi poupado contra o Mamelodi na terceira rodada, desde as oitavas contra o Inter de Milão, o Thiago jogou todas as partidas. A única que ele foi poupado foi contra o Palmeiras e o Ignacio lesionou. Ele entrou com 20 minutos faltando para acabar o jogo. Acho que isso diz um pouco também sobre esse rodízio, né? Como na zaga faltou jogador para poder ter o rodízio. A partida do Manuel foi honesta aqui. A do Freitas ao lado do Manuel me preocupa porque os dois crescem ao lado do Thiago Silva. Sobre o Hércules, aí é importante a gente colocar a resposta do Renato Gaúcho. Ele saiu no intervalo, foi condição física, mas fica tranquilo que aparentemente não preocupa não, olha só. Queria que você explicasse a saída do Hércules, foi uma questão física, e a opção pela entrada do Thiago Santos. Ele pediu para sair. Ele estava com uma bolha que estava incomodando o pé dele. Não estava conseguindo correr. Então por isso que fez a substituição. Ele pediu, até pedi para ele voltar, mas ele falou que estava difícil de correr, estava difícil de calçar chuteiro. Então eu fui obrigado a trocar. Eu já estou de casa aqui, mas porque ficou faltando duas atualizações aí do boletim médico para acrescentar nesse vídeo. O primeiro deles é divulgados pelo próprio Fluminense, tá? Que o Soteldo foi submetido a um exame de imagem, teve detectado uma lesão no músculo posterior da coxa direita, grau 2, tá? E já deu início ao tratamento, uma duração prevista de 2 a 3 semanas. Fluminense começando a divulgar data para alguns, né? Então, 2 a 3 semanas fora o Soteldo, isso quer dizer basicamente fora do mês de agosto ali, né? É uma pena, é complicado, porque no final das contas ele estava com uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda quando ele chegou no Fluminense. A lesão que ele chega, né, do Santos, da Venezuela, era no músculo posterior da coxa esquerda. Quando ele estava no Santos lá em maio, também foi na coxa esquerda. Então, assim, a gente está falando de um jogador que se lesiona mais do que deveria, né? Quem também sentiu a posterior da coxa direita foi o caso do Thiago Silva, tá? O Thiago Silva também foi coxa direita. E aí, só para fechar aqui a atualização, o René está na transição para retornar a trabalhar com o grupo. Teve uma lesão no calcanhar esquerdo. Torcer para dar tempo, porque o Fluminense tem jogo contra o Bahia e contra o América de Cali. Precisaria ter o René na outra semana, mas tem jogo quarta contra o Internacional. Esse eu acho que não dá tempo, acho que vai Guga de novo, porque o Fuentes sentiu dores na posterior da coxa esquerda também.
e teve uma lesão detectada em exame, mas aqui não destaca qual é a lesão, o tempo e nem o grau. O Fluminense precisa talvez criar um padrão para isso, né? De divulgar, né? A lesão, o grau e o tempo, talvez, já que estão divulgando o tempo. Enfim, esse é a outra parte do boletim médico aqui também. Agora falando sobre a situação do Fluminense em relação a Riquelme Felipe, foi uma situação que pegou muito mal, né? Acho que a fala do Renato, eu fiz a coletiva comentada aqui no canal, e acho que a fala do Renato ela é crucial para a gente entender um pouquinho o cenário do Riquelme, né? Como eu prometi, eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre a situação do Riquelme, tá? Nessa segunda-feira, falando sobre tanta questão do Riquelme de contrato, tanta questão de Riquelme de momento. Mas o Renato deu um esporro gigantesco aqui. Quem tava do Maracanã viu. Na hora que ele faz a graça de passar o pé por cima da bola, de prender a bola na ponta, etc., ele faz e perde a bola depois. Na hora que tenta o drible e perde a bola, o Renato vem irado pra cima dele, gritando, esbravejando, assim, na hora que ele passa. E depois ainda chamou ele na chincha ainda, na hora que tava tendo um lance. Então, o jogo tava parado. E deu, assim, esporro que daqui de cima a gente percebia que tava dando esporro. Tanto que quem viu a coletiva comentada percebeu lá que ele fala do Riquelme num tom até de cobrança mesmo e falou que cobrou no vestiário também. O cenário não tá dos melhores ali pro camisa... Eu esqueci o número da camisa do Riquelme. Acho que enfim, não tá dos melhores ali pro jogador da base do Fluminense, não. Pra quem também ficou na situação dos melhores foi o Everaldo, né? O Everaldo acabou sendo muito bem depois do jogo, né? Porque o cara faz 3 gols em 2 jogos, contra 2 times gaúchos, inclusive. E apesar do pênalti perdido, não é um problema tão grande, né? O Everaldo se consolidou nesse momento como centroavante do Fluminense titular. O Germancano hoje é banco. Isso pode mudar no próximo jogo? Pode, claro que pode, que o futebol é dinâmico e o Everaldo tem 2 jogos bons, né? Não é como se tivesse uma temporada inteira, não. Mas é muito importante ter um camisa 9 jogando futebol. A gente vinha muito tempo penando sem isso, gente. Não dava para admitir que o Fluminense não teria. E aí fica aquela dúvida. E as contratações? Vai anunciar a contratação nessa semana? Eu espero que sim. Por exemplo, a contratação do Santi Moreno é uma que está só para anunciar. O jogador já está confirmado no Fluminense, depende só da assinatura para o clube anunciar. Vai resolver a situação? Não sabemos. O fato é que o Fluminense corre, segundo o Vitor Alessio, ele utilizou essa expressão. Para mim, a expressão o Fluminense vai passar a correr, porque para inscrever para a Sul-Americana, para as oitavas de final, é só até sexta. Então o Fluminense precisa contratar essa semana, porque senão, meu amigo, Sul-Americana vai ser com o que tem aí mesmo. E até mesmo para poupar o time, você precisa das contratações para rodar. Então a situação do Fluminense hoje, sem nenhuma contratação anunciada até esse presente momento, ela é periclitante, dá para utilizar essa expressão. Ao longo desse domingo, a gente vai ter mais jogos do Campeonato Brasileiro, jogos que importam pra gente, jogos que importam menos. E aí, claro, você já sabe disso, vai ter aquele resumão da rodada, esperto no final da rodada do Brasileiro. Beleza? Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu!